Já tá tarde. E eu tô pensando aqui quantas vezes eu não fiquei até altas horas da noite trabalhando, estudando. E quantas vezes eu quis falar coisas e não falei. E quis me expressar e não me expressei. E pensei, caramba, tudo isso que eu penso é mó doideira. Tudo isso que eu sinto não é relevante. É apenas mais uma das minhas criações. Afinal de contas, ai, Alice, você é muito criativa. Ai, Alice, você fala sozinha. Ai, Alice, bota o pé no chão. E por que que a gente tem essa mania, né, de diminuir a criatividade dos outros, de diminuir aonde a nossa imaginação é capaz de chegar? E agora há pouco eu estava tendo uma ideia de uma compreensão de um projeto, da forma de estruturar, embalar e, enfim, fazer aqui algumas coisas. E veio mais uma ideia, né, de um projeto. E aí, uma voz dentro de mim já chega logo para Deus e fala: Qual é, Deus? Se for só mais uma das minhas criações, ah, meu Deus, que grande ideia! E eu não puder resolver, eu não puder colocá-la em prática, tira da minha cabeça, sabe? Porque é muito frustrante ter muitas ideias, ter muitas coisas muito plausíveis e uma imagem muito clara na cabeça, mas não ter a real contribuição para o mundo de fato. Você não conseguir ter, na verdade, mais do que a real contribuição, é um passo anterior, né? Mas você não conseguir ter a autoestima suficiente para você acreditar que aquilo que chega para você como ideia, como um sonho, como uma vontade, é exatamente aquilo que você precisa fazer. Por mais que às vezes você esteja sendo visionária, por mais que você esteja visualizando algo que, para, por exemplo, a sua realidade naquele momento seja muito distante, ou realmente as pessoas não entendam o que você está falando, ou não visualizem o que você visualiza, ou tenham uma cabeça muito com pensamentos e crenças muito estejam muito identificados com pensamentos e crenças que não conseguem nem pensar diferente. E hoje eu tenho, né, uma autoestima, uma autoconfiança, uma autopercepção de valor, e uma confiança na minha intuição que ela já evoluiu 300.000% da Alice de 5 anos atrás, de 2 anos atrás que fosse. E eu tô nessa caminhada há 10 anos. Numa caminhada assim, tô nessa caminhada na Terra há 31 para 32. Mas numa caminhada do trabalho mais consciente, eu vejo que, de um trabalho interno, principalmente, mais consciente, mais responsável, há 10 anos. Se eu puder, se eu tivesse mais de 10 anos, né? Mas assim, se eu conseguir colocar um pin em quando foi o meu começo do meu processo consciente de autoconhecimento, eu colocaria ele em 2012, quando eu perdi o meu melhor amigo, depois de 6 meses de ter perdido meu avô, que era uma figura para mim como meu primeiro pai, assim. E os dois foram repentinamente. Depois que eu perdi meu melhor amigo, 6 meses depois do meu avô, uns 3 meses talvez depois, eu perdi um amigo da faculdade, um grande amigo da faculdade. E foram sucessivas mortes inesperadas em contextos em que eu tive uma atuação pré aquela morte. É, ou porque eu sentia que eu podia ter feito alguma coisa pelo meu avô de alguma forma, ou porque no dia que o meu amigo, meu melhor amigo faleceu, eu estava junto dele e ele me deu um beijo na testa antes de ir embora. É, ou
porque esse meu outro amigo da faculdade, grande amigo da faculdade, me contou que estava vazando gás na casa dele. E na mesma hora, eu muito séria falei: Você sabe que isso pode te matar? E alguns meses depois ele veio a falecer do gás no banheiro. Então, eu percebi que ele tinha algo, que ali tinha um sinal, algo que eu só não estava enxergando. E esse meu grande amigo que faleceu, ele foi uma das pessoas que me trouxe a meditação. Ele frequentava um grupo aqui no Rio de Janeiro de meditação famoso. E ele falou que eu tinha que ir, que aquilo ali era minha cara e tal. Eu nem era das energias, como as pessoas falam, né? Nem era essa pessoa que eu. Não era tanto essa pessoa, eu era da festa, a balada, a bebida. É, e ele falou pra mim: Alice, você tem que conhecer, você tem que ir. Eu falei: Amigo, você não tá zoando com a minha cara, né? Você só pode estar zoando. Eu não consigo ficar quieta um minuto, tipo, isso é inviável fazer uma meditação. Ele: Não, pô, faz o seguinte, coloca no YouTube e começa de lá. Falei: Beleza, vou tentar. Lembro que eu peguei meu computador na época, assim. Aí fui para um hall na parte da minha casa. Eu morava numa casa de 2 andares. Aí tinha uma parte que era uma bibliotequinha. E aí eu fui lá, sentei no sofá, abri o computador, botei um fone, liguei. Eram 3 minutos de meditação. 3 minutos. Eu lembro que eu dei play naquilo, fechei o olho, comecei a ouvir e falei: Cara, tá maluco, meu irmão? Mas fiquei lá, me mantive, pô. Me mantive na meditação. De olho fechado, pelo menos. Lá, meditando, tal, de olho fechado, pensando em 50 milhões de coisas que eu falei: Gente, não é possível não pensar que isso. E aí, blá, 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 50 mil vozes na minha cabeça. E eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu pensando: Inviável. Tem como meditar. E aí eu contei pra ele depois dessa experiência, ele falou assim: Alice, relaxa, faz parte. Continua. Se você quiser, se empenha. E aí, depois disso, não foi fácil eu ingressar na meditação. E até hoje não é fácil para mim. Mas eu sei que eu já tenho uma musculatura muito maior, né? E quando essas pessoas faleceram, eu percebi as grandes chaves que elas trouxeram na minha vida. E eu pensava: a vida não pode ser só pagar boleto. Eu estava me formando na faculdade e eu queria fazer intercâmbio, fazer um work experience. E deu tudo errado também no Work Experience, logo depois. Na verdade, cortando, né, fazendo uma história longa, curta, depois que eles faleceram, eu tava no meio da faculdade, e logo depois eu finalizando a faculdade, e eu fui fazer um Work Experience que deu meio que tudo errado. As coisas não saíram como planejado. E eu me vi tendo que me vi voltando para o Brasil, frustrada um pouco do que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo muito grata por todas as experiências que eu tinha passado. E pensando: Cara, o que que eu vou fazer agora, né? Minha faculdade terminou, né? Eu estava no último período e fiz um domínio adicional em empreendedorismo para eu poder ir fazer esse intercâmbio e voltar. Então, eu estava fazendo domínio adicional em empreendedorismo, mas eu já tinha defendido meu TCC. Eu não conseguia nenhuma vaga de estágio, ao mesmo tempo que eu era jovem demais e com pouca experiência para ser analista. Então, porque eu não tinha isso na minha carteira de trabalho, né? Que eu já tinha sido quase analista. E E aí eu fiquei nesse limbo. E eu pensando: a vida não pode ser só pagar a conta. Eu lembro que eu falava isso pra mim, eu falava: Eu quero trabalhar com alguma coisa com o meu propósito, sabe? Com meus dons e talentos a serviço do mundo. Eu sempre falava isso. Propósito naquela época ainda não era uma palavra conhecida, discutida, e, né, massivamente spread. Então, eu lembro só que era isso, era sobre eu quero trabalhar com o meu propósito, meus dons e talentos. Mas a pergunta-chave era: quais são seus dons e talentos, dona Alice? O que que você é verdadeiramente boa? Eu não achava que eu era boa em nada. Eu não via essa essa grandiosidade que eu vejo hoje em mim. Eu falava: Cara, eu não sou boa em nada.
Eu não tenho dons e talentos que sejam, nossa, expressivos, né? Eu não sei, né? Eu não sei quem eu sou. E além de tudo isso, eu ainda tinha uma questão que me incomodava muito, que era o fato de que eu era muito caótica com a minha história, assim. Eu tinha muita raiva do meu pai, da minha mãe e da minha história, de como ela tinha sido enrolada. Eu lembro que essa época, né, final de faculdade e tal, um pouquinho no meio da faculdade, assim, mas foi bem nessa época mesmo, que a minha mãe, ela recebeu uma ligação da galera das fotos e vídeos da minha formatura do colégio. E na época a gente não tinha comprado, porque era uma fortuna o álbum de formatura, não sei o quê. Eu falei, não, mãe, fique em paz, nem precisa comprar e tal. Tipo assim, não dá, né? Tipo assim, é muito caro. Só que uns anos depois, 5 anos depois, eles jogam tudo fora. E aí eles fazem essa ligação para meio que ver quem ainda quer. E aí, e por um preço ínfimo, tipo assim, um preço de custo, assim, praticamente. Aí minha mãe me ligou e falou, filha, tô pensando em comprar e tal, usar o álbum, porque agora vale. Eu falei, ah, então tá bom, se puder. Lembro que chegou lá em casa, eu vi as fotos, vi que eu tava bem diferente. É, aquela coisa, final de terceiro ano, né? Enfim, tava mais uma, nitidamente com uma saúde, não tava tão em pé assim. Mas e aí minha mãe foi ver o álbum um dia e ela falou, filha, você era infeliz nessa época, né? Dá pra ver nos seus olhos. E eu achei muito curioso a minha mãe falar isso, porque era um comentário que talvez eu não fosse esperar dela, assim. Talvez assim, nossa, você tá estranha e tal, mas não que, tipo assim, nossa, você tava infeliz, né? Dá pra ver que você tava meio deprimida nessa época. E foi interessante ela falar isso, porque dava pra ver nitidamente mesmo que eu não tava muito feliz, muito em sync com quem eu era. Depois, né, é fácil quando passa assim. É, e realmente, final de ano, aquela coisa final de colégio, que você quer pertencer, mas você não pertence muito. Talvez você tenha. Eu estudei na minha vida inteira num colégio super tradicional no Rio de Janeiro, com 250 pessoas na série, e que você não quer não ser a popular, você não quer não ser aceita, sabe? Você não quer passar pela possibilidade de se mostrar quem você é mesmo, né? E deixar de pertencer, deixar de estar nos grupos, e deixar de estar nas festas. É uma fase muito dura, né? E é isso, né? É o terceiro septênio ali. Só que quando você entra na faculdade, na verdade, eu terminei a minha faculdade com 21 anos. Então, com 20 anos, não, com 21 já tinha 21. É, com 21 anos, começa o quarto septênio. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu terminei a minha faculdade e eu comecei meu quarto septênio, são os 7 anos que você começa a navegar no terreno de tudo que você veio vivendo nos últimos septênios. Primeiro septênio, 0 a 7, é onde a gente constrói as nossas crenças de identidade através de nossas experiências. Depois a gente vai, né, mãe, então é a fase mãe, é a fase oral ali, é a fase onde a gente está aprendendo, não aprendendo, a gente está percebendo que a gente está no mundo, porque somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Então, nos primeiros 7 anos, a gente está entendendo que a gente está na Terra, a gente está começando a incorporar o corpo que a gente habita. Dos 7 aos 14, a gente começa a se relacionar com o mundo. Então, a gente vai para a fase do pai, ali, a fase das relações para fora. Essa primeira fase é yin, a segunda fase é yang. Então, a gente está se relacionando para fora, a gente está começando a entender o mundo, assim, né? Caraca, uau, tipo. Nossa, eu sou menininha e o outro é menininho. A gente se diferencia por um órgão ali. Ele tem um pintinho e eu não tenho. Uau, então a gente se diferencia, né? A gente começa a ir para o mundo. E no terceiro, mas ainda está em casa, né? Ainda está meio que dentro de casa pelas responsabilidades que a gente precisa ter como uma primeira infância. E aí a gente vai para a adolescência, terceiro septênio ali, em que a gente está realmente se relacionando com o mundo, né? Começam
as nossas relações afetuosas, né? Muitos, né, vem para as mulheres, né, a fase da menstruação. Então você se torna mulher, como menina, você se torna mulher, mesmo que você ainda seja uma menina. É, então é a parte que você está realmente indo para o mundo, assim, e começando a entender o seu lugar no mundo, né? Porque se no primeiro septênio a gente entende que a gente está no mundo, tipo, tá, começa a se ambientalizar, tipo, ih, tô aqui no mundo, né? Oba, isso aqui é viver no mundo. Aí depois você vai começando a ir para fora, começar a explorar. No terceiro septênio é você assim, tá, quem sou eu então nesse tipo? Qual que é o meu rolê aqui, né? E aí no quarto, então, você começa a perceber, cara, será que eu tô no lugar mesmo que eu tô, né? Esse é o meu lugar mesmo? Mas quem sou eu de fato, né? E aí você começa a perceber que você está se relacionando para criar no mundo. Então, se a gente começa percebendo que a gente está no mundo, a gente começa a perceber o nosso lugar no mundo em algum nível, depois a gente começa a criar no mundo. E nessa parte da criação, que é aí dos 21, né, tipo, 21 a 30 anos, 32 anos, são anos que você, de 28, né, desculpa, é 28, são anos que você começa a experimentar o impacto da sua criação no mundo. Ou seja, você vai para o mundo do trabalho, né? Para o mundo do se empreender e criar através de quem você é. E aí esse é o ponto. Quem você é? Essa é a pergunta dos 20 e poucos anos. Quem sou eu, mano? Quem sou eu? Porque na adolescência isso ficava uma coisa meio, né, vetorial, ali, uma coisa meio assim. Nos 21 você fala, putz, agora eu vou ter que trabalhar, mas e aí? O que que eu sou boa mesmo? O que que eu sou boa mesmo? E esse processo ele vem atrelado a perguntas muito desafiadoras. Porque até então você estava entendendo que você está no mundo, sabe? E não que a gente pare, né, de algum dia perguntar, né? Caraca, o que eu tô fazendo aqui, assim? Que é um refinamento. Porque até um certo ponto a gente foi criando camadas, couraças, máscaras, né? Até um certo, tipo, 20 e poucos anos ali, a gente vai criando essas couraças para a gente conseguir sobreviver nessas primeiras fases. Só que depois chega um certo momento que você não quer mais sobreviver, você quer viver, viver a sua vida, viver quem você veio ser, né? Que personagem é esse que eu vim ser nesse grande teatro? E aí você começa a se interessar pelo seu próprio personagem e a experimentar esse grande laboratório que é você fazer o laboratório do personagem, né? Quem é ator sabe que faz, né, faz isso, quem é ator faz isso para fazer um personagem, faz um laboratório do personagem. Então você entende o que que esse personagem, qual é a personalidade, qual é a personalidade dele, qual foi a história, e você começa a entrar no personagem. E é mais ou menos isso que a gente faz aqui. Só que a gente entra num personagem errado, às vezes, na nossa primeira infância, porque são couraças que uma combinatividade de coisas pela nossa ancestralidade, pelas nossas outras vidas, ou seja, pelos nossos karmas, dessas e de outras vidas do nosso sistema familiar, né? São padrões que vêm se repetindo, que quando a gente chega aqui, a gente não está totalmente em branco, né? A gente é em branco nessa existência, mas já tem algumas predisposições para algumas coisas, né? Para alguns tipos de tinta nessa tela em branco. Porque se a sua família já vem com um padrão, não é que se sua família já vem com alguns padrões. Então você entra numa linhagem, né? Então nessa linhagem existem alguns padrões. Até que você não pare para observar e falar, opa, qual é a linhagem que eu tô vindo? Que linhagem é essa? Que linhagem de mulheres eu venho? Que linhagem de homens eu venho? Que linhagem de padrões eu venho? Se você não para conhecer isso, você vai sempre reproduzir algo, porque a, a, a história já está dada. Então, o nosso processo é de parar para entender, para observar e para conhecer a nossa própria história, tanto enquanto indivíduo quanto enquanto humanidade, tanto enquanto espíritos que somos. Então, é, quando a gente não, quando eu, né, e aí por isso porque eu abri esse vídeo aqui, foi porque é, quantas vezes, né, eu não fiz o que eu sentia de fazer. E em algum lugar meu, quando
eu não fazia isso, né? Eu tinha uma grande ideia, mas eu não botava isso em prática em algum micronível, eu me frustrava. E de frustração em frustração, o que que acontece? Ruptura. A ruptura entre quem você é, em essência, e quem você está sendo nessa realidade material. E essa é a ruptura. E com essa ruptura, o que que acontece? Uma depressão. Como se fosse uma geografia mesmo, assim, né? Quando a Terra começa. A gente está aqui em unidade. A gente não. Vamos lá. Vamos voltar para a criação da Terra. Tudo era um só, um pedaço de terra só. E aí as coisas começaram a fazer o quê? O movimento da Terra, né, das placas tectônicas, elas foram se afastando, afastando, afastando. Puf. Até que entre uma pedra, uma placa e outra, acontece uma depressão aqui. Existe uma depressão que é inundada por água. Mas, e aí, enfim, continentes e tudo mais. Mas eu quero trazer a simbologia do que é quando a gente está em um uníssono e aí a gente vai se afastando, né? Isso acaba gerando uma ruptura. E essa ruptura gera uma depressão. Então, em que momento da sua história você acreditou que ser quem você era não era suficiente, ou não era bom, ou não era permitido? Ou não era legal, ou você não via que ser quem você era pertencente, era você se sentia pertencendo. São esses micromomentos aí que, somados, eles dão uma grande ruptura na nossa essência, no nosso âmago mais profundo. E eu vivi essa experiência. Eu vivi essa experiência. E quando minha mãe olha as fotos do meu colégio e fala, nossa, caramba, filho, você tá meio tristinha, né? Dá pra ver nos seus olhos. Falo, pois, não é mesmo? Porque existia algum lugar interno que já estava incongruente. Porque, e é o que é interessante é isso, né? A gente não vem aleatório aqui. Então, eu libriana, com ascendente lua em gêmeos, né? O aspecto de sombra, às vezes, de Libra é essa busca pelo reconhecimento para pertencer, né, para ser super comunicativo e estar em grupos, né? E o geminiano também tem um pouco dessa coisa do social, da comunicação, né, da superficialidade, às vezes. E eu, um ser sempre muito profundo, muito diferente, muito assim, sempre conectado com a espiritualidade num nível visceral e que eu fazia isso de uma forma que conectada até pelo catolicismo, né, pelas orações, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito artística e questionadora, provocativa, sou pô, guerreira galáctica amarela, assim, não tem como não ser provocativa, intrépida, rebelde e questionadora mesmo, e eu sempre fui essa pessoa. E pessoas que são muito questionadoras, elas causam um pouco de desconforto, porque pensar sobre coisas que a gente às vezes já está acostumado a fazer do jeito que a gente faz com que a gente precise movimentar a energia. Emotion, energia em movimento. Então, nossas emoções são energia em movimento. Então, se eu faço uma pergunta ou eu faço um questionamento e eu preciso pensar e refletir a respeito, eu vou precisar o quê? Movimentar a energia. E quando eu movimento a energia, o que acontece? Vem uma emoção. E às vezes nem sempre, né, essa emoção é confortável, né? Porque não tem positivo e negativo, mas tem sempre é um conforto refletir e movimentar a energia dentro do corpo. Nem sempre é confortável movimentar a energia dentro do corpo, ponto. Porque às vezes vem uma movimentação que dá raiva, tem uma movimentação que gera felicidade, tem uma movimentação que gera nojo, tem uma movimentação que gera inconformidade, sabe? Cada emoção se movimenta, cada energia que se movimenta de uma certa forma, um certo padrão de movimento energético é uma emoção. Então, as provocações, elas movimentam a nossa energia. E nem sempre ela vai ser positiva no sentido de quem está observando essa emoção. Pode ser um desconforto. E se nós, não temos a habilidade de viver no desconforto, o que que acontece? A gente não quer ficar vivendo essa experiência de aprendizado, de mensagem. A gente não quer receber esse tipo de mensagem. Eu só quero receber mensagem que eu me sinta confortável.
Pô, que isso, mas aí não dá, né? Nem toda mensagem que a gente recebe é confortável. Mas a gente precisa olhar para a mensagem para entender o que está escrito ali e poder fazer alguma coisa com isso. Então, eu sempre fui essa pessoa. Eu tenho uma carta escrita com 13 anos, que eu ultimamente eu gravei um áudio. Eu vou botar até depois ela no Spotify. Que é uma carta que eu escrevi assim no caderno. Eu lembro desse dia assim. Eu peguei o caderno e às vezes eu gostava de só tipo escrever assim, porque eu gostava de escrever, que parecia que eu estava desenhando. E às vezes eu pegava, abria o caderno e ficava escrevendo as coisas que vinham na cabeça, assim, como um fluxo, um flow aleatório, assim, eu só escrevia. Eu deixava que uma palavra puxasse a outra palavra. Eu realmente estava fazendo um processo de escrita intuitiva. Basicamente isso, recomendo que você faça aí também. Então, eu abria a página, às vezes eu só vinha, tipo, não sei porque eu tô escrevendo, mas talvez seja porque eu tô a fim de falar alguma coisa importante. O que é, será que deve ser importante? E eu ia escrevendo assim, deixando que uma palavra puxasse a outra. E dessa forma eu sempre fui. Eu sempre fui assim. Então eu brincava, minha brincadeira era de estudar dando aula. Eu chegava do sapateado, do teatro, do circo, do canto, da dança, e eu ia ensaiar no banheiro ensinando para os meus alunos. Eu, eu sempre levava esporro da minha mãe, que ficava sapateando de taça o dia inteiro. É, e eu brincava de empreender, sabe? Eu tinha loja, eu era vendedora. Eu fazia lives no banheiro, né? Hoje eu sei que é live que eu fazia, que eu treinava já. Eu pegava e brincava de fazer propaganda de todos os produtos que tinham no banheiro. E eu fazia assim, a Vera, sabe? Eu ficava ali apresentando um show. Então, já era a minha forma de expressão. Eu fazia miçanga, por exemplo, eu escrevia poesia, eu já fazia isso, eu já tinha essa forma de me expressar muito artística. Só que ao longo do tempo, as nossas experiências externas vão, eu não falo que elas vão moldando, porque a gente se deixa moldar pelas experiências externas, porque a gente quer, em primeiro lugar, pertencer, ser amada, ser vista, ser reconhecida. Essas nossas quatro necessidades básicas do ser humano: ser reconhecida, ser vista, ser amada e se sentir pertencente. Faz com que a gente molde as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos hábitos para que isso aconteça. E quando a gente faz isso, a gente vai, de novo, de, é, passito a passito, a gente vai se distanciando da nossa própria essência, da nossa própria forma de ser. E essa é a nossa dor. A gente fica em depressão quando a gente se afasta da nossa própria forma. Cada um tem a própria forma. E saber disso e reconhecer isso e conhecer a sua própria forma é o que faz com que você experimente uma vida em satisfação, ou em paz, ou em sucesso, ou com essa sensação de ser vista. E não o contrário. Não é quando a gente se molda ao comportamento do outro que nós somos vistos, porque se a gente se adequa a um padrão de comportamento massivo, a gente vira massa, a gente se iguala àquilo. E isso precisa ficar muito claro. Quando você começa a parar de agir de uma forma autêntica, da sua própria forma, e começa a agir para ser aceita num padrão externo, estético, é, de status, seja lá o que for, quando você começa a agir de acordo com um padrão, você começa a virar massa. Você se desfaz da sua própria forma e você vira uma forma genérica, em que pode ser qualquer uma, qualquer pessoa, qualquer coisa. É uma massa. Você se iguala a um padrão massificado. Então você vira, por consequência, a massa. E uma massa pode ser modelada da forma com que aquele padrão maior quer que ela se pareça. Isso é ser massa de manobra. Então você fica preso a um padrão através do medo, através da escassez, porque você se perde tanto da sua própria forma que você tem medo de não saber nem o que produzir. Você você não ter a competência para produzir algo e você ser remunerado por isso. Você não tem forma. Então, qual é o seu padrão de criar?
E esse que é o grande problema da coisa. Essa é a grande questão. Quando a gente começa a afastar quem a gente veio ser e quem a gente está sendo. A gente começa a deprimir. Esse delta fica muito grande. Quanto maior o delta, maior a depressão. E aí, mais massa de manobra você é. Porque você se perde de você mesmo. Você se perde de vista. Você vai se perdendo de vista. E aí você, cara, tô perdida. Quem sou eu? De onde eu vim? Você esquece da sua linhagem. Porque a nossa linhagem, ela não é boa e ruim. Ela é uma linhagem. É o que faz com que a gente tenha raiz. É o que faz com que a gente não se perca na vida. Você precisa saber de onde você veio. E de onde você veio é de onde você veio. Não importa quem veio antes, qual é o padrão que se manifesta na sua vida. Você veio dessa linhagem. Você não tá aqui em nenhuma outra linhagem. Você tá nessa linhagem. Você viveu essas experiências. Você tem essa personalidade, essa combinatividade de personalidade. Você tem essas ferramentas na sua vida. Foram esses conhecimentos que você foi buscar. Foram esses conhecimentos que te pulsaram os olhos, que te chamaram a atenção, ou que por algum motivo e razão você escolheu, ainda que tenha sido para para pertencer, se sentir pertencente à linhagem. Ou seja, escolhi tal profissão por conta do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Isso é uma forma de uma tentativa de você continuar pertencendo à linhagem sem conhecer a linhagem. Esse é o ponto. Ainda assim, você ainda está desconectado. Então, você tem esses conhecimentos que te pulsaram os olhos ou o coração, ou te fizeram decidir por algum motivo e razão. E você tem esse propósito, essa mensagem, esse algo que só você entrega. Então, você precisa se voltar para isso, conectar com isso de novo, conhecer a linhagem que você veio, por que que você está aqui. Porque é isso que faz com que você diminua a depressão e não se perca de vista. Você não se perca. Alice, mas eu fui adotado. Ok, isso é parte do seu contexto. Isso faz parte do seu contexto. Você não pode excluir isso do seu contexto. Não, vou esquecer todo o meu. Não, esquecer todo o meu passado. Não faça isso. A massa quer que você esqueça do seu passado. Não é sobre esquecer do seu passado. Quando a gente fala sobre, desapega do seu passado. Não é isso. Não é se você se esquecer de onde você veio. Pelo contrário. Porque de onde você veio na Terra é uma coisa. Tem ainda uma parte anterior à Terra. E você não pode se esquecer de onde você veio. Você não pode esquecer de onde você veio. Tanto da linhagem que você veio para a Terra, quanto da linhagem anterior à linhagem da Terra. Papo para outro vídeo, mas quem estiver atento para entender essa mensagem, entenderá essa mensagem. Não se esquecer de onde você veio é o que você precisa fazer para você conseguir desapegar, ou seja, desprogramar o padrão que veio sendo feito até então. Mas você não pode partir do pressuposto que não há um padrão. Há um padrão, há uma linhagem, há um rastro do código. Você precisa olhar para a história, ou seja, você precisa entender o código que fez com que você existisse, para que você entendendo, você desapegue, ou seja, você desattach, você desfaça algumas coisas que estão bloqueando o código de seguir numa linha com mais fluidez, sem bugs no sistema. Então você veio para desbugar um pouco o sistema, olhar onde tem o bug e desfazer, desprogramar e reprogramar algo mais fluido, uma experiência mais fluida daquela linhagem, daquele código que vem através de você. E isso é muito importante que seja compreendido, porque todo o processo que a gente tem da reconstrução ou da construção da nossa autoconfiança é sobre isso. Entender quem a gente é, entender de onde a gente veio, entender que daqui em diante eu decido, mas eu preciso ter um princípio. Tanto princípios que vão balizar as minhas decisões, quanto um princípio de, qual foi o começo? O começo da minha história foi esse, beleza. O começo da minha história começou com os meus pais, talvez tenha começado com meus avós, talvez tenha começado com meus bisavós. Eu preciso saber o que que eu estou carregando comigo, para que daí então eu consiga perceber o que que eu tenho de ferramentas, de possibilidades e potencialidades e de até de sombras, para que aí sim eu siga com mais presença, com mais Shakti, com mais poder. E aí você não duvida se aquela ideia mirabolante que veio para você é ou não é uma ideia mirabolante. Você não tem dúvida, porque você está atenta ao que está acontecendo.
Você está conseguindo discernir onde sua mente está delirando porque ela está querendo fugir, por exemplo, ou em qual espaço ela é uma ideia que, se você colocar a intenção naquilo, você começa a receber as respostas do próprio universo externo, falando, te direcionando um caminho. Então, por muitos anos, os meus padrões internos fizeram com que eu bloqueasse a minha fala, bloqueasse a o meu canal em vários aspectos, apesar de eu falar, né? Apesar de eu fazer live, apesar de eu já trabalhar com o que eu acredito há mais de 5 anos, né? De ter tido coragem mesmo de sair do caminho ali da formiga e falar, não é esse caminho aqui, esse caminho não é o meu caminho, eu não quero virar massa de manobra, eu não sou massa de manobra, eu sou autêntica, eu vou seguir no caminho da autenticidade, da verdade, literalmente, da verdade com V maiúsculo. Tipo, essa é a minha verdade. Eu preciso seguir o meu caminho. Não um caminho já dado. Porque se o caminho já tá dado, ele não é o meu caminho. Pô, peraí, qual foi? Eu preciso descobrir qual é o meu caminho. Se um caminho já tá trilhado, completamente trilhado, eu já tô vendo onde ele vai dar, se é ali ser gerente, ou ser diretor, ou ser, sei lá, esse caminho não. Pera, tem alguma coisa ali, não. Tem que dar uma olhada. Porque se o caminho já está trilhado, talvez ele não seja meu caminho a ser trilhado, seja um caminho de outra pessoa a ser trilhado. E ele pode ser parecido com o caminho do outro, mas o meu caminho é só meu, assim como o seu caminho é só seu. E ele vai sendo descoberto ao passo que você vai dando, que você vai trilhando ele, sabe? E ele é uma inspiração para outras pessoas, ao mesmo tempo que o caminho de outras pessoas é uma inspiração para você. Faz uma inspiração aí. Isso é uma inspiração. Agora, quando você se compara aí agora. Para. Quando você compara o seu caminho com o do outro, você para. Se você se inspira, você toma ar. Você recebe prana. Você recebe clareza. Você recebe Shakti. Você recebe vida. Para você seguir o seu caminho. E esse vídeo é mais sobre isso aqui. É um sopro de inspiração para você aí. Parar um pouquinho agora e inspirar e perceber a sua história. Perceber em que momentos você achou que não era real, não era válido ser quem você é. Porque são esses momentos que você precisa divulgar. Você precisa ir lá no código e refazer a programação. Porque essa programação está errada. Ser quem você é suficiente. Ser quem você veio ser é o suficiente. É só isso que a gente veio fazer aqui. E é tão simples que assusta a gente. Que faz com que a gente ache que a gente é muito poderoso. Oh, meu Deus, eu sou muito poderosa. Mas a gente é um fractal da criação, a gente é uma parte da criação, a gente é um código duplicado, replicado da criação. A gente é um código replicado da criação, logo somos co-criadores, somos também criadores de uma realidade, de uma coisa. Ou seja, o que passa por mim é arte, o que passa por mim é uma mensagem, é uma habilidade, é um sacro ofício, é um ofício sagrado. Tudo é sagrado. Então, não importa se você vai fazer uma planilha do Excel ou se você vai fazer uma obra de arte, que é o que chamam de obra de arte hoje, né? Ou seja, pintar um quadro, pronto. Porque as duas coisas vão ser uma obra de arte, porque é a sua obra, é a sua obra, é a sua arte, é a sua expressão artística. Seja fazendo uma planilha, seja preenchendo um edital de um projeto, seja você encenando alguma coisa, ou você pintando alguma coisa, ou você costurando alguma coisa. Porque às vezes você pode ser bom de costura de roupa, mas você pode ter esse mesmo fractal em outro campo, e você pode ser muito bom em costurar ideias. A minha mãe é uma excelente costureira. Excelente costureira, excelente costureira. Eu não desenvolvi tanto a habilidade da costura. Eu pedia pra ela, né? Eu faço o básico da costura. Minha mãe é top na costura. Mas eu tenho uma habilidade absurda de costurar ideias, pessoas, comunicações, visões. Eu tenho uma habilidade absurda de fazer isso. Eu faço isso muito bem. Entende que eu sou tão artista quanto uma pessoa que tece roupa?
por exemplo, porque a gente tece outras coisas. Então, as habilidades são fractais e a gente expressa elas de uma maneira única, da nossa própria forma. Só que você só vai saber a sua própria forma quando você se inspirar e perceber a sua presença, olhar para sua história, ver que caminho é esse, de onde você veio, quais são os padrões da sua família. Uma jornada assim que a gente faz em 4 etapas. Perceber a tua história, a tua personalidade, as suas ferramentas e o seu propósito. Isso aqui é a sua jornada inicial, é a sua jornada iniciática, para você começar a operar com consciência. É um portal de consciência. Porque depois do que vem, o que vem depois disso, de você ressintonizar com essa sua autopercepção, tudo é aprendizado. Não que antes não fosse, mas é porque você não estava consciente disso, você não estava sincado com isso. Então, uma vez que você dá, ó, tô online no game, porra, tô online no game aqui, ó, tô aqui. Tô sentindo que meu coração tá aqui, tô percebendo a minha respiração, eu tô percebendo que as coisas que acontecem na minha família, porra, não é porque é o outro, eu também tô fazendo parte disso. Quando você começa a voltar para esses quatro pilares, você percebe que você fez o login no game diferente. Você limpa a sua lente, e percebe o jogo que a gente tá jogando diferente. E você percebe que você tá num processo de descobrir o seu caminho. E aí, aquela autoestima que você achava que você não tinha, a autopercepção de valor que você não tinha, você vai limpando essa lente. E hoje eu me emociono em falar isso porque, como no início do vídeo, que me deu uma emoção, porque, caraca, quanta coisa eu tive que passar pra perceber o óbvio. O que eu já percebia antes, mas eu não tinha coragem de fazer. Eu tinha micro momentos de coragem, mas eu ainda não tenho a total coragem de fazer exatamente aquilo que eu sinto que devo fazer. Que devo expressar mais do que fazer, porque fazer às vezes fica numa, numa imagem de tipo hard worker, hard worker. Não é sobre isso, é sobre expressar, sobre criar, sobre ser, efetivamente. A nossa grande pintura na vida é a gente ser, porque o nosso pincel e a nossa tinta, ela tá interno, é como a gente se movimenta na vida. É como você se relaciona com as pessoas. Essa é a nossa tela, nosso Canva. E a gente é o pincel, a gente é a tinta e o pincel. Então como que a gente está pintando a vida? Com as nossas relações, com a nossa presença, com o nosso sorriso, com a nossa alegria. Como é que a gente está compartilhando tudo isso? Isso é a gente criando no mundo através de uma forma muito autêntica de ser. E outro dia eu tava brincando, uma gafe que eu, que eu cometi. Mas que não é gafe, que na verdade eu tava falando a verdade, eu tava sendo muito autêntica, eu tava assim, sendo extremamente autêntica, foi demais até. Foi tipo, pera, calma, a gente precisa estar aqui também num micro, né, tem algumas, né, balizadores de convivência, vamos botar assim. Mas eu joguei uma partida de futevôlei e a dupla eram dois meninos muito jovens. É, E aí, quando eu saí da partida, que tinha sido horrível a partida. Eu tinha jogado muito, eu particularmente tinha jogado muito mal. Mas o jogo não rendeu, assim, não foi um, nossa, jogaço, perdi porque, pô, só joguei mal. Não, tipo, a partida toda foi meio estranha, assim, não foi, ninguém jogou excepcionalmente bem. E aí, quando eu saí, eu sentei na cadeira, assim, meio chateada, assim, pô, caraca, joguei malzão. E, e aí um rapaz que tava da rede falou assim, os meninos estão jogando bem, né? Todo feliz. E eu, no auge da minha autenticidade, da minha sinceridade, falei, não, né? Jogando bem, jogando ok, né? Cara, depois que me veio na hora, assim, no campo, eu falei, putz, é o pai deles. Aí eu, meu Deus, ele tava todo feliz, orgulhoso dos filhos. E eu tava assim, jogando chá de realidade. Falei, jogando ok, né? Bem, bem, bem. Aí eu, meu Deus, não, mas eu também joguei muito mal. O jogo foi ruim porque eu não tava bem. Eu acho que o problema tava comigo, não sei o quê. Depois eu fui pensando, gente, a minha visceralidade na autenticidade naquele momento foi tão grande que eu realmente estava falando o que eu realmente estava achando, assim. Eu não achei que eles estavam jogando bem. Mas não quer dizer que era verdade que eles não jogassem bem. E esse é o ponto. Eu tava falando a minha visceralidade, mas a nossa visceralidade não quer dizer que ela é soberana.
E é aí que tá a chave do nosso ego. A gente se expressar de forma visceral é também estar em profunda vulnerabilidade. Tipo assim, eu tô expressando isso porque é o que tá vindo pra mim, mas eu preciso analisar de onde tá vindo isso. E não necessariamente eu preciso falar tudo o que eu penso, porque isso pode afetar o outro também. Mas tem algumas coisas que a gente tem esse ímpeto de criar, ou de falar, ou de trazer à tona um ato de verdade, um ato de, tipo, expressão pura, um ato de que, cara, é isso que eu acredito, assim, é isso que eu vivo na minha vida. Não o que eu acredito porque intelectualmente eu acredito nisso, mas é porque eu vivo isso, eu vibro isso, eu sinto isso. E é a forma como eu dou forma na minha vida. Então, é, fazer todo esse processo é você voltar para sua própria unidade. Então, lembra que a depressão é quando a gente se afasta desse delta? A gente quer chegar num delta zero. A gente quer chegar num delta em que o que eu vim ser é o que eu sou, é o que eu estou sendo, é o que está aqui agora sendo expressado. Esse vídeo é um vídeo que eu abri, que eu queria só falar. E eu já tô aqui há mó tempão falando. E talvez eu possa não postar ele, como vários outros vídeos que eu já fiz e não postei. Mas em algum lugar, eu queria só fazer esse vídeo. Porque como esse, tem vários vídeos que eu poderia fazer. Que poderiam simplesmente ser uma autoexpressão do que eu tô pensando. E só por si só isso já ser tudo. Porque isso pode atingir uma pessoa e fazer essa inspiração para uma pessoa, receber essa inspiração para o próprio processo, ou seja, receber esse prana para gerar clareza sobre o próprio processo interno. Porque não é sobre a Alice, não é sobre a minha vida, a minha história. Porque de verdade, só eu, visceralmente, eu e Deus, eu e os meus anjos, e os meus guias, e as pessoas que, né, e os espíritos, né, não são pessoas, mas são os espíritos que estão comigo, as energias que estão comigo, que conseguem enxergar, que conseguem ver. Porque nem se eu explicasse tudo que passa na minha cabeça aqui, eu, todas as conexões que eu faço, todas as visões que eu tenho, todas as ideias e todos os projetos, nem que eu fizesse isso, quem tá do outro lado entenderia. Porque só a gente consegue verdadeiramente saber, sentir, perceber o que acontece na nossa vida. Porque sincronias estão acontecendo a todo momento, a todo instante. É que a gente não tem a capacidade cognitiva, intelectual, comportamental e expandida mesmo, uma consciência expandida para perceber as entrelinhas do o código da Matrix acontecendo e as sincronicidades acontecendo. A gente consegue ter lapsos de percepções de uau, what a synchronicity! Que sincronicidade, meu Deus, horas iguais! Uau! Tem algumas vezes que fica óbvio, muito óbvio, mas elas estão sempre acontecendo. Não é louco pensar nisso? Então a sua vida já está acontecendo. As coisas que aconteceram antes de você se tornar uma pessoa consciente, elas já faziam parte. Nada é aleatório. Nada não aconteceu fora do tempo. Ou nada aconteceu fora do tempo. Eu tenho uma frase que veio pra mim, do Deus escreve certos por linhas tortas. Veio pra mim um dia que Deus escreve certos por linhas certas, quem tá torto é a gente. E ontem, uma Wonder aqui, minha aqui do clube, a Bi, ela postou, Deus escreve certos por linhas certas, quem é linear é a nossa mente. Esse é o ponto. Que Deus escreve certos por linhas tortas, na verdade. Deus escreve certos por linhas tortas, porque quem é linear é a nossa mente. Então, Deus escreve em espiral. E a nossa mente é linear, acha que uma coisa tá aqui, ó. Passado, presente e futuro, passado, presente e futuro. Deus escreve assim, ó. Deus escreve espiralando. O universo escreve espiralar. Se você olhar para a água da, da, do descendo no ralo, como é que ela desce?
em espiral. O tempo e espaço ele acontece de forma espiralar. Só que a gente olha ele de forma fragmentada. Então a gente olha achando que é uma linha só que são linhas sobrepostas de linhas, oitavas acima de oitavas. Então as experiências elas se repetem. Só que às vezes, só que às vezes não. Na maioria das vezes elas acontecem um grau acima. Se elas não estão acontecendo um grau acima, então eu tô aqui, e aí depois eu vivo uma experiência um grau acima. Se elas não estão acontecendo um grau acima, tem alguma coisa de errado que não está certa. O que que acontece? Você está vivendo em círculos. Você está vivendo as mesmas, você está tendo a oportunidade de viver as mesmas experiências, só que do mesmo grau. Você não está conseguindo passar de nível, pular um nível acima. Como se no videogame você estivesse sempre jogando a mesma fase ali e não conseguisse passar para o outro castelo, para o outro chefão, para outra fase. Então, esse é o processo de você se tornar consciente dessa sua vida. Porque uma vez que você faz o sync, você fala: opa, eu tô jogando um jogo, caramba, porra, como é que eu não tinha percebido isso? Se eu tô jogando um jogo, eu preciso saber qual é o meu personagem, quais são as facetas que ele tem, qual é a história que ele veio, da onde ele veio, qual é o mundo que ele tá jogando. E aí, para ele poder passar de fase, né? Pra falar: opa, peraí, se eu tô jogando um jogo, eu preciso passar de fase. Então, o que que eu preciso fazer para passar de fase? Ah, pera, eu preciso conquistar algumas coisas nessa fase. Para a próxima fase, eu ter outras dificuldades de novo, para conseguir conquistar outras habilidades, conquistar outras, pegar outras arminhas e outras moedas, né? Outros recursos, outros animaizinhos, para que eu possa ir passar para a próxima fase, para a próxima fase, para a próxima fase. Então a gente vai vencendo chefões na vida. Só que o chefão é o quê? É quando a gente chega na fase final daquele período ali, daquele castelo, seja lá o que for, para ver se você aprendeu tudo que você tinha que aprender, se você coletou todas as habilidades que você tinha que coletar, para você conseguir então passar para a próxima fase, para o próximo mundo ali, para o próximo castelo. Então é basicamente isso que acontece na nossa vida. Basicamente isso. Então, fazer sim que é isso. É você perceber que você está jogando um jogo. E é nesse momento que você reconquista a sua própria terra interna, a sua autoestima, a sua autopercepção de valor, a sua autoconfiança. E é isso que vai fazer com que você cada vez mais vá para o próximo nível e expresse o que você veio expressar aqui. Então, queria terminar esse vídeo agradecendo a Alice. A Alice de um ano atrás, que teve coragem de lapidar o próprio ego e perceber que podia fazer mais por si, que podia aprender com os outros, que não, que não precisava ter medo de falar não sei e abrir espaço para pedir ajuda para as outras pessoas. Falar, eis-me aqui, eu preciso de ajuda, eu não sei fazer sozinha, eu não sei fazer isso, e eu nem quero fazer isso sozinha, porque vai ficar pesado demais, eu não vou conseguir sustentar. Então, eu agradeço a Alice de um ano atrás que fez isso, mas eu agradeço a Alice de 2 anos atrás, a de três, a de quatro, a de cinco, que teve coragem de sair de um CLT e realmente ir empreender, ir para Portugal sem nem saber o que ia fazer lá, mas com a certeza no coração de que era isso que precisava fazer. Eu agradeço a todas as Alices, a todas as movimentações da Alice de perdão, pedir perdão para outras pessoas, de se abrir para viver coisas doloridas internamente, de ser dura às vezes em colocações para impor alguns limites, mesmo que depois fechasse a porta e chorasse sozinha, porque foi dura demais. A nossa voz ela fica quase gasta quando a gente tá no caminho certo, que a gente se expressa. E por muitas vezes, por muito tempo, por muitas ocasiões, a gente se calou. E aí, quando a gente se expressa, a garganta não tá nem acostumada a expressar tanta coisa com verdade. Eu espero que esse vídeo possa, se eu tiver postado ele, que ele possa ter tocado o seu coração de alguma forma e que ele possa te ajudar a se inspirar de prana para que você possa expressar a sua verdade. É para isso que você está aqui.
E se de alguma forma você precisar de ajuda, fala comigo aqui nos comentários. Coloca aí, quero fazer o sync comigo mesmo. Talvez eu possa te ajudar. A gente tem uma metodologia pronta, a gente tem um método validado, mas mais do que validado por qualquer pessoa externa, a validação acontece comigo. Então, se esse vídeo está postado, é porque, mais uma vez, eu estou validando a minha própria metodologia de ser verdadeira comigo, de me expressar e de falar o que eu acredito, porque eu sei que isso pode, de alguma forma, iluminar e trazer clareza para outras pessoas. Assim como eu gero clareza para mim mesma quando eu me inspiro na história e na vida de outras pessoas, no caminho de outras pessoas. Porque eu tô vendo que elas estão trilhando o próprio caminho. Eu tô percebendo que elas estão trilhando o próprio caminho, faz com que eu perceba que eu também posso trilhar o meu. Então eu tô aqui, trilhando o meu caminho, vivendo do que eu acredito, tendo um negócio próspero, empreendendo no mundo com muita visceralidade, com projetos incríveis de cura, de regeneração, de realmente ajudar as pessoas a se desenvolver e a desenvolver projetos que sejam balizados realmente em valores morais preciosos, sabe, elevados, que fazem com que outras pessoas possam se beneficiar disso também, ou seja, que gerem impactos positivos no mundo. Eu trabalho com isso hoje. Isso é uma realidade na minha vida. Por isso que eu agradeço a Alice de 10 anos atrás, que olhou para isso e falou: eu preciso trabalhar com isso, eu preciso trabalhar gerando um impacto positivo no mundo. Eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui só para pagar a conta. E eu agradeço por ela. E eu agradeço a Alice de hoje, porque eu tenho certeza que a Alice de daqui a 10 anos vai estar agradecendo muito por eu ter feito esse vídeo, por eu ter continuado sempre, seguindo no único caminho que eu posso seguir, que é o meu caminho. Eu espero do fundo do meu coração que você siga o seu caminho e você não hesite em nenhum momento seguir o seu caminho. Esquece o medo de dar errado. Viva pela certeza de que já deu certo. Você só tá religando as peças do quebra-cabeça, reconectando as peças do quebra-cabeça. Mas se você bem sabe, um quebra-cabeça, ele já tem uma figura certa. Só que quando ele tá embaralhado, você não consegue nem enxergar a figura e nem saber se todas as peças estão ali. Mas você sabe que todas as peças estão ali. Porque você comprou uma caixa com X mil peças de quebra-cabeça. Então as 1000 peças estão ali. Você só precisa ter o trabalho de confiar e que você vai encontrar a peça certa e encaixar ela no momento certo. É isso. Tamo junto. E só vai. Me deixa saber se fez sentido pra você aqui. E se tiver feito, segue a gente aqui, curte aqui o conteúdo e compartilha com alguém que você fala, cara, essa pessoa precisa receber essa mensagem também. Tamo junto. Só vai.